Deus. Deus, o Pai, primeira pessoa da Trindade. Na eternidade, só ele havia. Não havia criatura alguma. Não havia espaço. Não havia tempo. Deus se autoconhecia como a única coisa existente, a única beleza possível, a única bondade possível, o único amor possível, a única infinitude possível, a única eternidade efetiva. Sem anjos, criaturas, espaço ou tempo ou universo. Não havia céus, terra alguma, planeta alguma. Não havia teia cósmica, universo. Esse Deus se conhecia. Mas ele escolheu não permanecer em silêncio. Ele preferiu dizer algo, manifestar o que estava em si mesmo, externamente, para fora de si mesmo. Ele queria contemplar a si mesmo em uma outra pessoa, amada, que estava nele, desde o princípio. Ele queria contemplar fora dele essa essência que estava nele desde o princípio. Essa palavra falada que vai de dentro para fora. Ela é exteriorizada em uma segunda pessoa da Trindade, que é gerada eternamente, desde o princípio. Quando ele olha para essa outra pessoa, ele diz: a minha felicidade é plena, porque o conhecimento que eu sempre possuí em mim mesmo, ele é contemplado em uma outra pessoa. Eu posso me relacionar com uma alteridade, uma outra pessoa que está em mim, mas também está fora de mim. Portanto, é uma segunda pessoa que faz parte de um só Deus, o mesmo Deus, mas é uma outra pessoa. Também é a mesma eternidade, a mesma substância. Quando ele olha para esta pessoa, segunda pessoa da Trindade, que nós chamamos de Jesus, ele encontra tesouros tão inestimáveis que ele diz: não existe a possibilidade de que possa haver qualquer outra pessoa que se assemelhe a ele, porque ele possui a mesma essência da divindade que eu sou. Ele é um comigo, mas é um outro também. Ele vai se encantar com aquele que ele gerou desde a eternidade. Nunca houve um princípio. Ele é o princípio. Essa segunda pessoa é o princípio de qualquer possibilidade de manifestação, de exteriorização desse conhecimento, muito parecido com o amor. Esse conhecimento que estava na primeira pessoa, que chamamos de Pai, da Trindade. Quando ele olha para Jesus, ele diz: o sentido da minha existência não é a autossuficiência que eu possuo em mim mesmo, mas que eu posso me relacionar com alguém que é tão importante quanto eu mesmo, em poder, em eternidade, em autoridade,
em soberania, em supremacia. Ele é tão importante quanto eu. Não é menor. Tem o mesmo nível. É como se ele fosse o amor, mas não é exatamente isso. Ele é admirável porque brilha de uma maneira que me surpreende. Eu não poderia viver sem ele. Já estou afetado por ele. Tenho até planos de possuir criaturas fora de mim mesmo. Criaturas que não são a eternidade infinita, que não são a minha substância. Porque não pode haver duas substâncias infinitas. Elas têm que ser geradas de mim, mas não como dentro de mim mesmo, como Deus, mas como criaturas com início dentro de um espaço do tempo, ou seja, que são criadas, que não são geradas desde a eternidade. Mas nenhuma delas chegará sequer perto do que eu tenho desde a eternidade. Ele está como uma exterioridade próxima. Que Jesus dirá ao Pai: esse amor que você possui por mim significa que eu não conheço nada fora do próprio amor. Quando eu olho para você, Pai, não posso ver nada mais admirável do que a sua essência. Eu nada digo de mim mesmo. Tudo que eu sou vem de você. E o Pai diz: tudo o que eu sou não é plenamente quando ele não é expresso em você. O Pai diz para o Filho: tudo que eu sou não é plenamente a não ser quando ele é expresso em você, como a palavra que expressa aquilo que eu sou em mim. E agora ela é expressa fora de mim. E o Filho diz: eu não tenho nada a dizer que eu não tenha ouvido de você. Primeiro, desde o princípio. E esse amor indescritível que existe entre os dois, ele é infinito. Ele é uma ligação entre os dois, uma sinergia mística, que é uma divindade infinita, que sempre existiu entre os dois. Ele é a pessoa do Espírito Santo. O amor entre o Pai e o Filho. O amor do Pai para o Filho, que retorna do Filho para o Pai. É a pessoa do Espírito Santo. Entre os três não existe um maior ou um menor. O Espírito Santo é aquele que possui a capacidade de estar dentro de uma criatura, habitando como o infinito. O Pai e o Filho é a habitação dentro de qualquer criatura, seja do céu ou da terra, que encontrou esse significado da divindade expressa na palavra e na luz. Quando diz haja luz, todas as coisas foram feitas por ele. Esse conhecimento é dado pelo Espírito Santo quando ele é a habitação em uma criatura. A plenitude do Pai e do Filho e do próprio Espírito Santo está nele. Porque é a pessoa do Espírito Santo que vai habitar. O Pai e o Filho estão fora. O Espírito Santo está dentro da criação, que encontrou o mistério da Trindade. Porém, o Pai, o Espírito Santo, eles sabem que em algum momento da história, primeiramente, haverá anjos que viverão uma bondade que poderá parecer infinita. Um terço desses anjos se rebelarão contra essa bondade.
Isso demonstra que a bondade da criatura não é infinita. Os outros 2/3 irão para a guerra contra essa batalha. Porque eles entenderam que a bondade e o bem infinito, a felicidade infinita, está em uma luz que está fora deles. Essa luz vem da Trindade. Mas quando vamos para o âmbito humano, quando é o fruto do conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal, conhecimento oculto, proibido, esotérico, hermético, conhecimento do Cronos, quando ele é oferecido ao homem, ali a Trindade já sabe. Não há possibilidade de salvação para o homem a não ser através de um sacrifício do próprio Deus. Quem irá? O Pai? Ou o Espírito Santo? Bom, Jesus é aquele que expressa o amor como uma palavra, uma manifestação daquilo que está em Deus. O Deus que é mantenedor do universo. O Pai, ele é mantenedor do universo. Se ele vir para a experiência modalista, unicista do patricionismo, não é o modalismo, não é o unicismo, é a Trindade. O Pai, ele manterá a criação. Ele não pode praticar a kenosis. Somente um poderá, né? Se o filho, vamos supor que o filho permaneça como mantenedor do universo e o pai venha para a experiência do kenosis, da crucificação, né? Bom, é a mesma coisa. Se viesse o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo, seria a mesma coisa. É o Deus transcendente, o Deus único. O Deus triúnico. Trino, uno e trino. O Deus monoteísta é o Deus transcendente, só existe um Deus. A substância é a mesma, existem 3 pessoas, mas uma só substância. Se o Pai está ali morrendo na cruz, se o Espírito Santo está morrendo na cruz, ou se o Filho está morrendo na cruz, a experiência dolorosa de uma divindade que escolhe sofrer algo que é inimaginável para um Deus é a mesma. Então, por que apenas o Filho vem e não qualquer outro? Porque é ele que expressa o amor da Trindade como algo externo, concreto, concretude histórica. O Espírito Santo, a sua função é manifestar ao mundo. Ele é um consolador, ele é um paráclito, ele é o amor místico de João da Cruz do matrimônio espiritual, ele é a consolação que João da Cruz vai perder na noite escura do sentido e na noite escura do espírito e vai voltar a possuí-la de uma maneira mística e não mais sensível no matrimônio espiritual. Mas o Espírito Santo, ele é a habitação dentro da criatura. Ele não é uma manifestação encarnada e histórica. Isso só pode ser realizado cristologicamente, porque Jesus é a expressão maior desse sentimento parecido com o amor. Mas Jesus não é exatamente o amor. O amor é algo parecido, muito parecido com Jesus. Quando João, o evangelista, dirá que Deus é amor. Quando o Pai, é por isso que Jesus é o centro da Trindade. Ele é o único que é a imagem visível do Deus invisível. O Pai não é imagem disponível. O Espírito Santo não é imagem. Ele é habitação. Mas essa habitação só faz sentido porque ele revela algo que é Jesus, o Jesus histórico, entendido como manifestação, a palavra que cria todas as coisas, aquele que torna todas as coisas novas, que renova todas as coisas. Portanto, Jesus é o centro da Trindade. É onde o Pai e o Espírito Santo são acolhidos
são protegidos. Jesus está protegendo o Pai e o Espírito Santo em sua própria identidade deles mesmos, porque agora eles possuem o sentido de ver e conhecer quem eles são desde a eternidade. Por isso, quando o Pai olha para Jesus, ele diz: o conhecimento que eu tenho em mim, quando eu olho para fora de mim, em Jesus, então eu tenho sentido. Quando o Espírito Santo olha para Jesus, ele diz: esse conhecimento infinito que eu tenho em mim mesmo, quando eu olho para Jesus, agora, para mim, há sentido. A minha identidade está protegida e agora faz sentido. Mas por que ser protegida? Se eles são eternos, se eles são todo-poderosos, o despojo da humanidade, através do sacrifício de Jesus, é repartido entre os poderosos. Com os poderosos repartirá ele o despojo. Quem é poderoso a não ser Deus? Os três poderosos são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade, o único Deus. Por que ser acolhido, protegido? Bom, se trata de um relacionamento intratrinitário, de compreender a si mesmo através de algo que transcenda o próprio conhecimento de si, que transcenda a própria identidade, que é a manifestação para qualquer possibilidade criativa e de contemplação de si mesmo, daquilo que eu sou. Não ser para mim mesmo, mas ser para fora. Relacionar-se. De certa maneira, a Trindade ela quer compartilhar esse amor com o homem, que, como dissemos, é um nada. O homem é em si mesmo nada. A criação é nada. Essencialmente, toda a criação é nada. E Jesus é a única coisa que possui valor. A única possibilidade de que qualquer criatura também possua valor só está nele. Quando o Pai olha para o Filho, ele diz: a minha identidade possui sentido. Quando o Espírito Santo olha para o Filho, ele diz: a minha identidade possui sentido. E quando Jesus olha para si mesmo, ele diz: eu sou maior do que o amor. A chamada para o novo tempo, para a nova era, para o novo mundo, é para que, finalmente, a igreja surpreenda Jesus. Que o amor que é sentido possa ser concreto e exteriorizado como uma potência que não é outra coisa senão o transbordamento da personalidade. Isso só é efetivo quando você perdoar Jesus por todas as noites, por todas suas traições contra a sua própria segurança, a sua própria identidade. Porque vamos combinar que sua vida seria muito mais tranquila se você não tivesse levado como a experiência de Jeremias. Se deixar levar. Não conter mais o fogo. É mais ou menos assim. Perdoar Jesus para o místico não se trata do fato que ele vai ter possibilidade ou de sempre fazer isso o tempo todo. Não se trata de ele possuir uma capacidade infinita de compreensão do que são as noites. Se trata do fato de que ele fez uma escolha. Eu irei, em algum momento, eu irei surpreender Jesus. Eu irei emocionar os anjos. A capacidade de amar
em meio à dor e superar e atingir a felicidade de João da Cruz. Isso também é válido para a noite bélica e para a união temível mística. União noite bélica mística, união temível mística. A sinergia é o transbordamento infinito, invencível da personalidade, em um mundo que possui um conhecimento misturado, que é um sentimento de apostasia. Quando Deus olhou para a humanidade, ele procurou. Deus vai dizer que as suas delícias estavam com os filhos dos homens, Provérbios 8. Ele se deleita no homem, esse nada. O homem, Isaías diz que o céu, que a terra está cheia de sua glória. Mas, segundo Paulo, ou Agostinho, ou os protestantes, vai falar ali até alguns sobre a depravação total. Como resolver essa contradição, né? Os católicos eles não vão falar muito da depravação. O ponto é que, se a terra está cheia da glória de Deus, se Deus tem o seu deleite com a humanidade, isso convive com um paradoxo. Deus olhou para o mundo, não há ninguém que o busca e entenda, nem sequer um. Todos se extraviaram, se tornaram inúteis. O que a era do neomedievalismo propõe? Um novo tempo, cristianismo, no qual o Aion, regido pelo Cronos, se surpreenderá com o Kairos, ou seja, pela primeira vez na história, o místico poderá surpreender Jesus e chegar em um momento de sua biografia que ele poderá dizer: agora, Jesus que olhou ansiosamente pela criação, encontrando quem o buscasse e nunca encontrou, agora ele encontrou a mim. O mundo também enxergou. Isso é estar separado do mal. E a santidade mística é entendida não como uma lei, mas como um suave descanso na sinergia. Essa escolha se denomina radicalidade. Ela deve ser compartilhada. É compartilhada na experiência da família, na experiência da amizade, na experiência que também é confronto com o Aion. O mesmo, dulcibilidade. É um conhecimento, dulcibilidade, a mesma força que faz enaltecer a candura, torna-se intrépida diante da maldade determinada no mundo. Por causa da maldade do mundo, o amor raramente pode ser manifestado. A doçura da personalidade mística, muito parecida com a amabilidade, que é uma das 9 características do fruto do Espírito. Mas ela transcende essa amabilidade. Essa doçura é conhecer o amor da Trindade. Produz o ódio contra o ódio. Por quê? Porque não é ódio. É confronto, é um estabelecimento de um embate. Nós vivemos em um mundo impenitente. Essa impenitência que está no mundo não pode ser subestimada. Dulcibilidade é força. O amor, Paulo diz que o amor é maior do que todas as coisas. Paulo diz que é mais do que vender tudo e dar aos pobres, ou se eu desse todos os meus bens aos pobres, desse meu corpo para ser queimado, sem o amor, eu seria um nada. Porém, um místico que encontrou Jesus
Tal qual as outras duas pessoas da Trindade, ele descobriu um segredo, um tesouro escondido em um campo. Ele vendeu tudo e deu para possuir esse campo. E junto com a Trindade, ele entendeu que se o amor ele é surpreendente, existe algo que ainda ultrapassa. Não existe um outro nome que pode ser maior que o amor. Esse nome se chama Jesus. Jesus é a única coisa que é maior. Jesus efetivamente. Jesus é maior do que o amor.